O Brasil tem a segunda maior taxa de homicídios da América do Sul, segundo o relatório das Nações Unidas. Entre as causas estão problemas socioeconômicos e aumento do crime organizado. São mais de 30 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes no Brasil. Esse índice faz o país ocupar o segundo lugar no ranking de países da América do Sul com maior número de assassinatos, atrás apenas da Venezuela, que tem mais de 56 mortes a cada 100 mil habitantes. O estudo utilizou como base para chegar a essa média o número de mortes violentas no Brasil em 2017, o último ano da pesquisa. O mesmo relatório também buscou um histórico de homicídios e constatou que entre 1991 e 2017, 1.200.000 pessoas foram vítimas de homicídios dolosos aqui no país. Entre os principais fatores para um número tão alto, segundo as Nações Unidas, estão problemas sociais e econômicos enfrentados pelo Brasil nos últimos anos, acesso a armas, aumento do crime organizado e atuação da polícia. Os homicídios violentos, no contexto da criminalidade cotidiana, eles matam muito mais gente no mundo inteiro, muito mais do que conflitos armados, do que guerras e também de atos terroristas, né? Então, há que se ter uma preocupação muito grande com essas mortes cotidianas, que são essas mortes que a gente vê no dia a dia, que a gente vê no noticiário e muitas vezes não fazemos muita coisa em prol de reverter essa situação. O estudo também mostrou que homens jovens são os que correm mais riscos e que parte dos feminicídios são ignorados. Na contramão dos índices alarmantes de Brasil e Venezuela estão a Argentina e o Chile, os dois países da América do Sul com o menor número de mortes violentas. Para o coordenador do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, investimentos em diversos setores são fundamentais para reverter esses números. Todos os problemas têm soluções, né? O caso dos homicídios, tanto na América Latina como em outros continentes, apesar de casos muito graves e muito complexos às vezes, vários países conseguiram reverter. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Ana Carla Gomes Pinto, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença conosco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, nós vimos ali a expectativa sobre reversão que existe no caso, mas não é tão simples. Isso, no caso, normalmente, quando falamos de homicídio, pensamos em relação a leis mais duras em papel do judiciário. A situação é mais complexa. Sim, a gente está falando de um crime, né, o máximo do crime que pode chegar, que é a retirada da vida de uma pessoa, né? A legislação penal brasileira traz como pena máxima de 30 anos dentro do crime de homicídio e a gente tem como uma política pública de combate e enfrentamento a essa criminalidade, a esses crimes violentos contra a vida, vários projetos induzidos aí pelo CNJ, pelo Poder Judiciário e pelo nosso Legislativo, porém a gente vê que não é suficiente para a diminuição dessas taxas e desses altos índices que a gente tem aqui no Brasil e em toda a América Latina. Doutora Hanna, culturalmente nós temos aqui no país uma certa política do encarceramento. Isso é eficaz? Sim, nós temos na nossa teoria do penal, né, a teoria da pena, em que a gente tenta prevenir e reprimir a autoria de crimes. Porém, a gente tem visto com o passar dos anos, desde da entrada em vigor do nosso Código Penal em 1940, 1941, que não é a medida mais acertada, né? A gente está falando de pena lá no final de um processo crime em que a gente tem a punição do Estado sobre aquele autor. Porém, a gente precisa de um envolvimento de outros setores do Estado, como educação, saúde, economia, provendo aí para os nossos cidadãos melhores condições de desenvolvimento humano, prevenindo assim a prática de crime e não atuar após o cometimento do crime. Quando falamos de políticas públicas no caso, então, estamos falando dos 3 poderes da República. Exatamente, os 3 poderes, né? A gente precisa aí de um enfrentamento do legislativo com legislações mais eficazes e menos punitivistas, né? Mas que tenham um envolvimento com a sociedade antes do cometimento do crime. Bom, nós vimos na reportagem, no relatório da ONU, que entre as causas, as principais são várias, né, elencadas, é claro, na pesquisa, mas estão problemas socioeconômicos e aumento também do crime organizado. Dentro desse recorte, quais os fatores mais preocupantes na avaliação da senhora? A gente tem o crescimento, né, o empoderamento das facções criminosas dentro dos presídios brasileiros,
o combate ao tráfico de drogas e também temos a política que foi institucionalizada há alguns anos de combater violência com mais violência, em que a gente tem muitas polícias matando aí tanto os suspeitos de crime, os próprios policiais e o mais grave, cidadãos inocentes. Nós temos também um novo recorte que o surgimento das milícias, né? Exato, que faz parte do programa de organização criminosa e combate à corrupção, em que a gente tem que combater por meio de uma legislação mais forte, eficaz e mais incisiva. Insistindo na questão ainda de atuação dos três poderes, além de participação das diversas instâncias, tanto acima quanto abaixo, hierarquicamente, do ponto de vista de municípios, estados e a própria União, mas também há uma questão de atuações que seriam coordenadas, porque às vezes um determinado poder, um município, uma cidade, ou mesmo um poder executivo, por exemplo, se essas ações elas não forem feitas em conjunto, às vezes você tem efeitos isolados, mas no todo isso acaba não rendendo o resultado esperado. Isso, exatamente. A gente teve um aumento chegando ao recorde em 2017, diminuindo e ficando estável no ano de 2018 e tendo uma baixa nos crimes violentos, nos crimes de homicídio agora em 2019. Porém, isso foi detectado dentro da região Nordeste, por exemplo, mas na região Sudeste e Sul tivemos um aumento, né, em que as políticas públicas não foram tão incisivas nesses outros estados, porque pensava-se que já tinha um decréscimo, né, da violência, mas que não foi incisiva e não foi continuada. No Brasil, a gente tem o problema da continuação dos projetos e das políticas públicas dentro da administração pública, em que quando se muda um diretor, um chefe de um departamento ou até mesmo os políticos, a gente tem a queda e a falha no desenvolvimento dos projetos e das políticas públicas. Doutora Hanna, a senhora falou há pouco de prevenção. Quais são as estratégias, por exemplo, que podem ser implementadas na educação? É uma área importantíssima. Exato. Lembrando que o direito penal é a última medida, né? A medida extrema do Estado de punir quem está à margem, o marginalizado. É preciso que o Estado atue dentro das áreas de prevenção, como educação, abrindo o mercado de trabalho, trazendo mais conscientização da sua cidadania e evitando que esses cidadãos menos privilegiados tenham acesso e sejam seduzidos pelas facilidades do crime. Ok, doutora Hanna Carla, obrigada pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.